É isso aí, entrando ao vivo, 19 horas 37 minutos, horário de Brasília. Tá bom? Estamos aqui já para iniciar a nossa live, o nosso estudo da escola de ministros. É nossa escola bíblica, coisa maravilhosa que Deus nos deu, né? A oportunidade de aprendermos sobre as coisas concernentes à vida, verdadeira vida, amém? E vida abundante, que começa aqui e se estende para a eternidade, tá bom? Pessoal, eu tô com uma aula abençoada hoje, que eu falei para os alunos, que nós estaremos falando sobre os exemplos de submissão a Deus na Bíblia, exceto Jesus, porque nós estamos estudando a vida submissa de Jesus ao Pai. Mas como nós tivemos uma atividade no grupo WhatsApp da escola sobre os alunos falarem, citarem uma pessoa ou um grupo de pessoas que para eles são ou é exemplo de submissão e falar o porquê, porque essa pessoa chamou tanto a atenção desses alunos, no que diz respeito à submissão, amém? Então nós vamos falar, eu vou ler aqui alguns textos aqui dos próprios alunos, tá bom? E você que está entrando, Deus abençoe vocês, amém? E nós vamos começar aqui, a Beatriz, que também aí trabalha junto conosco na escola, falou sobre Josué, tá? O que é a submissão a Deus? Nós já tivemos esse contexto falado nas outras aulas, tá? Lembra que eu falei o deixar dominar-se passivamente? Deixar-se dominar passivamente? Então, submissão a Deus eu quero exemplos aqui, pelo menos falar de exemplos de pessoas que obedeceram a Deus em detrimento da sua vontade, tá bom? É essa aula que nós vamos trabalhar hoje aqui. Pessoas que obedeceram a Deus em detrimento da sua própria vontade. Então tiveram que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, se submetendo, tá? Se submetendo. Porque você falar a pessoas que fizeram coisas fáceis como submissão para Deus, aí não vale, né, gente? Tem que ser coisas que custem. Davi falou, eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, tá bom? Então é nesse sentido de submissão que eu estava falando. Vamos lá, Beatriz falou de Josué, uma história de vida louvável, sempre em submissão a Moisés, a sua liderança humana, claro. Não tem como ser submisso a Deus sem se submeter a lideranças humanas. Muito bem. Exemplo de continuidade da obra que iniciou-se com Moisés. Então, no caso da submissão, Josué seguiu com a missão. Muito bem. Então, uma consciência inteligente de submissão para que a missão continue. Tá? Vamos ver aqui. Próximo. Aqui falaram, mas repetiram o que a Bia disse, então não vale. Eliseu, Darlin Júnior. Eles disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também, eu bem sei, calai-vos. Para mim, o Eliseu era submisso a Elias, não se levantava contra ele, sempre querendo o bem dele, por isso Deus também exaltou, sim, corretamente. Então, dois exemplos aí, Josué e Eliseu. Já percebeu que Josué não entrou em cena enquanto Moisés não saiu de cena? E você note que Eliseu também não entrou em cena enquanto Elias não saiu de cena. Você que segue passos de liderança, pegue isso aí, tá bom? Entenda alguns valores, uns princípios com essa chave que eu te dei, tá? E você pode ver que todos os líderes terminaram honrados
e os seus liderados fizeram parte que os seus líderes terminassem ou escrevessem uma história de honra. Tá? Por isso sim eles venceram. Muito bem, completaram a missão. Porque eles desejaram o sucesso e contribuíram para que os seus líderes tivessem sucesso nas suas missões. Tá? Então Moisés terminou honrado, tirou o povo, tá, da terra do Egito, né? Introduziu o povo próximo ali, e a missão de Moisés, tirar o povo, né, segundo a promessa, da terra do Egito, e Josué vai entrar ali com o povo, seguindo, né, os passos. Tá? E quanto a Eliseu, Elias terminou subindo, não descendo, subindo, ô glória, tá? E aí sim caiu sobre ele a honra. Louvado seja Deus. Irmãos, o meu iPad aqui está caindo o sinal dos textos do WhatsApp, eu não colei. Né? Não sei se aqui é o excesso da internet aqui que está caindo, mas eu estou sem conexão aqui. Eu queria ver os próximos exemplos, mas, meu Deus, o que eu faço aqui? Vou pedir um favor para uma pessoa aqui. Marília? Vou pedir para... Marília? Faz favor aqui. Você está ocupada? É porque acho que está dando excesso de internet, está caindo aqui. Aperta o retrai lá, ver se volta. Deixa eu ver aí se aparece. Para eu passar os exemplos, tá? Para vocês. Aqui dos alunos do grupo. Se voltar aí, você traz para mim. Tá? Então falamos aí de Eliseu, de Josué. Eu vou falar o meu, tá? Qual pessoa que eu acho aí um exemplo de submissão? Eu vou falar aí José, né? Padrasto de Jesus. Eu acho José um exemplo de submissão, porque ele enfrentou, tá, muitas coisas para assumir, né, a posição. Opa, achou aqui outro para mim, obrigado. Aqui, consegui aqui o recurso, obrigado, Deus abençoe. Então, meu exemplo, José, tá? Por que José? Porque que difícil foi para ele, né, saber que a sua esposa, a sua prometida, estava grávida, e sabendo das leis da época, né, ele não deu lugar à ira, à precipitação, acusou Maria de adultério, alguma coisa assim, mas ele era temente justo, ele poupou ela ali, e o anjo veio confortando ele, dizendo que o que era nascido era de Deus, era um nascimento milagroso. Como é que entrar na cabeça do homem que um filho nasceu, sem ele ter tido relacionamento com ela, e nenhuma outra pessoa tivesse tido esse relacionamento com ela, e ela está grávida na época? Como é que uma pessoa ia processar isso? Então ele renunciou ali todo o machismo da época, na minha opinião, o poderio que ele tinha sobre Maria para poder julgá-la, humilhá-la, abandoná-la, colocá-la diante da lei religiosa da época. E ele era justo, então ele, mesmo, imagina-se na cabeça dele, achando que foi traído, fato que não aconteceu, mas numa situação difícil, ele é confortado com o anjo, depois que o anjo fala para ele de tamanha responsabilidade, que era criar, educar o Filho de Deus. Tá? Ele não olhou para trás. Muitos homens não conseguem criar seus próprios filhos humanos, por vários problemas que nós temos aí familiares, uma sociedade com muitos problemas que vêm no contexto ali desde a infância. Não falo isso com o tom de criticar ninguém, mas eu falo das nossas dificuldades humanas. Você imagina a pessoa criar o Filho de Deus. Então ele abriu mão, abriu mão de todos os projetos que talvez ele tinha com Maria, porque ele não imaginava que ela seria escolhida,
Ele teve que abrir mão de toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus e preparar, criar essa criança, né? Guardar, fugiu, foi para o Egito, né? Para que a criança não morresse, deu amor, deu carinho, deu uma profissão, né? Então ele foi assim, um pai exemplar e ele teve que renunciar a muita coisa, começando seu orgulho, e sonhos, tá? E assumiu uma missão dificílima, dificílima, e honrou essa missão, né, por toda a sua vida. Então, ele é um anônimo, né? Ninguém fala de José como fala de Davi, de Moisés, de Elias, do próprio Jesus, né? E eu falo de José, acho lindo a postura que ele teve, mesmo sem entender. Ele não usou subterfúgios, assumiu a missão. E a Bíblia diz que ele era justo. Então, para Deus elogiar alguém é porque essa pessoa realmente merece elogio, né? Tá, esse é o meu. Vamos lá. O Darlin Jali. Falaram aqui de novo Eliseu, quer dizer. Centurião de Cafarnaum. Foi o Léo? Centurião de Cafarnaum. Mesmo não sendo ali conhecedor da religião, ele mostrou fé. Sim, deve ser isso que o Léo quis dizer. A fé, muito bem, a fé, a submissão do entendimento, né, de autoridade do centurião, né? Ele analisou uma fé inteligente, né? Ele imaginou, ele fez um paralelo, né? Se eu, como autoridade humana, o que eu mando, os empregados fazem porque é lei em Roma, então se ele é o Filho de Deus, se ele também abrir a palavra e mandar o mal embora, o mundo espiritual obedece, a enfermidade vai embora. Muito bem, Thaís. Queria mencionar o exemplo de submissão que é citado em Êxodo, que foi através dos israelitas. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele. Tomareis minha oferta. Ó, que legal. Então, aqui nós temos um exemplo coletivo com a Thaís Rabelo, de Êxodo 25, os 2 primeiros versículos. Ela diz aqui: Moisés era o líder, né? Ela colocou né, então vamos falar né. Moisés era o líder, né? Nunca vi alguém escrever né, eu já vi falar, achei legal. Estava à frente da construção do tabernáculo. Olha aí, ó, coisa boa, hein? À frente da construção do tabernáculo, então, como diz nesse versículo, Deus dá ordem a Moisés para ir ao povo e passar aquilo que foi ordenado por Deus para eles fazerem. Então, exemplo de fé na oferta para a construção do templo. Eles cooperaram, né, submeteram a visão de Deus e foram atrás, trabalharam, deram o que tinham para que o templo fosse construído. Essa mensagem entre no seu coração, né, honre, né, seja parte da construção do templo que você congrega, ô glória. Aqui tem mais coisa, mas eu já entendi. Então, se submeteram e trouxeram ofertas para a visão, né, a visão de Deus através de Moisés. Muito bem. Samuel, Hebreus 3,17, obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Tá, aqui é um exemplo. Mas você não falou, Samuel, da pessoa que você acha o exemplo de submissão na Bíblia, né? Não falou. Diácono Marcos, é um dos primeiros a entrar na live aí, né? Deve estar ansioso para ouvir. Diácono Marcos diz aqui: meu exemplo é Paulo apóstolo. Sim, olha só. Não, aqui ele fez toda uma categoria aqui para falar de submissão. Fez até dá até para pregar, né? Acho que ele pegou um esboço que ele tinha e colocou aqui. Vamos lá. Paulo como exemplo. Atos 9, 10 ao 20, submisso a Ananias. 26 ao 30, os versículos, submisso aos apóstolos. Atos 13, 1 a 4, submisso na igreja. Atos 16, 6 a 11, submisso ao Espírito. Sua humildade me impressiona e é admirável, muito bem. Então, para ser submisso, requer humildade. Maravilha, tá bom?
Muito bom o exemplo do Marcos também. E primeiro ele começou sendo submisso a Deus, né, Marcos? Porque lá no seu chamado ele ouviu a voz, né? E quando a voz falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já disse o quê? Senhor, né? Senhor, ou seja, o Senhor fala, manda e eu obedeço. Muito legal. Marília Gabriela. Marília, botou aqui, boa tarde. Pai, Senhor, um exemplo de submissão para mim é Ruth. Outro ótimo exemplo, Ruth. Maravilha. Depois lhe disse Noemi, sua sogra, minha filha, não te hei de buscar descanso para que fiques bem. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então desceu a ele e fez conforme tudo que sua sogra lhe tinha ordenado. Muito bem. Ruth se submeteu, isso aqui é a Marília falando, a sua sogra Noemi, tanto cuidando dela como na hora que sua sogra lhe direcionou para ela se chegar a Boaz. E Deus a honrou através da sua obediência. Gente, ótimo exemplo, tá? Ruth, né, não fazia parte do povo eleito. E ela entrou na história, entrou na genealogia, né, santa, pela sua fé. E realmente, né, ali tudo começa quando a fome vem, a sua Noemi, né, diz que vai embora e ela fala assim, não, onde tu fores eu irei, o meu Deus será o teu Deus. É muito bom, né, gente, quando a gente prega igual Noemi pregou, porque se prega também com as suas atitudes, né, pregou para uma moabita, né, uma gentia que não tinha promessa, e ela creu. É tão bom quando você prega e as pessoas creem e dizem, não, o teu Deus é o meu Deus. Viu, irmãos? Que responsabilidade nossa. Ótimo exemplo também, maravilha, gostei. Caiandra, nas estrelas, ô glória. Boa tarde, a paz do Senhor. Um exemplo de submissão para mim é Abraão. Sim, Abraão a Deus. A submissão de Abraão a Deus. Em Gênesis 22, 1-18, lemos a história da disposição de Abraão em sacrificar seu filho Isaque como oferta a Deus. Essa história ilustra a total confiança e submissão de Abraão a Deus. Sim, embora a ordem fosse sacrificar seu filho, fosse difícil, Abraão obedeceu sem hesitar. A submissão de Abraão não foi uma obediência cega, mas antes um resultado de sua fé em Deus. Muito bem. Vocês já viram que submissão e fé está muito ligado, né? É a obediência, né? Exatamente. Maravilha, ótimo exemplo. Tanto que Abraão é o pai, né? Foi ele que demonstrou o caminho de submissão, de fé para nós, para todos os que vieram depois. Mari falou aqui de Jesus, muito bem. Eu falei que evitaríamos falar de Jesus, que já é o tema, mas tudo bem. Jesus tem que estar sempre sendo falado, né, irmãos? Mas ela vai citar aqui em Mateus 26, 39. É um exemplo. Jesus teve toda uma vida, é claro, né, de submissão. Mas ela vai dizer aqui o contexto de Mateus 26, né, já ali na cruz, né, 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível. Claro que ele está indo ainda, né, está no Getsêmani. Passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é forte, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí, uma frase chave de submissão para a tua vida. Todos os dias que você se sentir aí em dificuldade nas suas decisões, você fala, seja feita a sua vontade de Deus, não a minha. Oh, glória. Achou os discípulos dormindo, vigiai e orai. Beleza. Então, aqui ela não falou mais nada, mas acho que esse próprio versículo aqui já fala, né? Ela não chegou aqui no final ela fala, ele se submeteu, ele abriu mão, ou melhor, né, da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Então, tá aqui o exemplo. Aqui sou eu falando no grupo. E tem mais aqui. É isso aí, meu irmão. Se faltou alguém aqui, vocês me perdoem. Mas eu acredito que já deu para, né, nós aprendermos um pouquinho aqui. Quem deu a aula foram os próprios alunos. Débora falou de Davi. Lembrei que eu estava escrevendo alguma coisa essa semana.
vou citar Davi, que é a Débora. Davi está dizendo, a submissão de Davi me ensina muito porque está sempre relacionada ao temor a Deus. Temor a Deus. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Isso é muito bom. Davi já conhecia o que estava lá no Novo Testamento, né? Que nossa guerra não é contra carne e sangue, né? Não é contra seres humanos. Deus tudo vê, Deus tudo julga. Aleluia! Então nós temos que entregar os juízos na mão de Deus. Aqui é o contexto de Saul, tá? Ela não colocou, mas ela vai colocar aqui. Ele não matou o rei Saul, tendo oportunidade, né? Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra isso. Deus testou Davi, deu oportunidade para ele acabar com o rei Saul, que era a autoridade, e ele se mostrou aprovado, não fazendo o que a Bíblia condena. Eita! Tá? Não matou o homem que terminou de matar Saul. Vamos lá. Inclusive, ele não matou Saul, embora tivesse chances. Ele inclusive matou o homem que terminou de matar Saul. Aí ele já era rei, já estava com uma autoridade, porque para ele era inadmissível alguém fazer algo com Saul. Ele entendia que se Saul, por mais ruim que fosse, a justiça e a vingança viria do Senhor e não dele mesmo. Olha que tremendo exemplo de submissão, irmãos. E é isso que eu falo de submissão. É quando você tem uma vontade no seu coração e deixa de fazer ela por causa de Deus, por causa da voz de Deus, por causa do temor a Deus, por causa da palavra de Deus. E isso é submissão. Então você abre mão da sua vontade e faz a de Deus. Isso é submissão. Davi é um ótimo exemplo. E aqui foram vários exemplos. Glória a Deus. É isso aí, tá? Então, irmãos, vocês que deram a aula hoje aí, falando de submissão, maravilha, bênção, gostei muito, tá? Hoje a gente fez essa aula especial, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Vocês lembram dos 5 serviços lá de Mateus 25? Relacionado à submissão que Jesus falou, dar de comer, dar de vestir. Você vai analisar essa semana aí se você fez uma dessas 5 coisas, tá? Um desses 5 atos de servir ao próximo, amém? Analisa isso, vamos colocar lá no grupo, sim. Se você quiser entrar em detalhes, não é para ninguém mostrar que faz obras de caridade, mas é para a gente crescer. Você pode colocar lá no grupo de estudo, falar assim, eu dei de comer uma pessoa, eu dei de vestir, entendeu? Eu visitei o preso, né? Dei de comer o que tive fome, vesti o nu. Enfim, procure ver se você está fazendo isso para que o seu cristianismo seja verdadeiro. Amém? Então, meus irmãos, muito legal, o pessoal aí curtindo. Todos nós aqui falamos os nossos exemplos. E eu creio que se você admirou essa pessoa da Bíblia no exemplo de submissão, é porque o Espírito Santo quer que você tome uma decisão igual ou parecida. Bom? Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Terça-feira é a nossa última aula de submissão, eu creio. É a última, a penúltima. Então já fiquem preparados, porque a gente vai estar fazendo as inscrições do próximo curso, tá? Não fique aí desligado, a igreja tem que ficar acesa. O mundo está dormindo, mas a igreja tem que estar acordada. Amém? E a gente faz aquele sorteio. Nós já temos o ganhador para o próximo curso. Eu não lembro, mas eu peço que a Bia anote aí para não ficar esquecendo, tá, Bia? Anota logo aí já na lista, já, ganhador, o nome da pessoa. E a gente vai sortear, vai fechar a inscrição do próximo curso e vai sortear para o outro ainda da frente, entendeu? É sempre assim. A gente faz a inscrição, esse curso está acabando, faz as inscrições do próximo, dentre os inscritos do próximo a gente sorteia um ganhador para o outro futuro, tá bom? Mas no demais, irmãos, vamos orar, vamos agradecer. Deus, obrigado por essa aula. Senhor, que nós possamos manifestar fruto de submissão, de temor, deixar de fazer a nossa vontade, Senhor, para fazer a sua. Pai, pessoas aqui cooperaram para que líderes vencessem, porque o sonho, a visão, o propósito não era do líder, não era para a glória própria, mas era para a sua glória, Senhor. Eu acredito que nós, como igreja, sendo liderados, sejamos submissos, ó Pai, à visão que o Senhor tem dado aos líderes, Senhor, que o Senhor escolheu,
nessa terra, e que assim possamos, meu Pai, ser uma bênção, Senhor, seguir realmente esse princípio, Senhor, para que quando chegar a nossa vez, nós também tenhamos a Tua honra, a Tua bênção, porque aquilo que plantamos é o que colheremos, a Sua lei não falha. Senhor, abençoa os alunos, abençoa a Escola de Ministros, abençoa cada um que está participando dessa live, que eles sejam cheios do conhecimento da verdade, da Tua paz, da Tua alegria, de toda a Tua bondade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa aula maravilhosa, em nome de Jesus. Você diz amém, que Deus abençoe, tá, meus irmãos? Então, estude a palavra de Deus em oração, tá? Tire os seus períodos regulares de jejum, viva o Espírito, sufoque o fruto da carne que leva à condenação e mantenha vivo o fruto do Espírito, o prazer pelas coisas espirituais. Obrigado a todos, Marcos, José Fabiano, Samuel, Bia, Joelson, a Débora, tá aqui. O Evandro também entrou aqui, que Deus abençoe grandemente vocês e família. Marília, a Débora, Leonardo, e se tem algum outro aqui, amém, que eu não citei. Osiane, glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Você que ficou até o final, que é aluno, é isso aí, meus irmãos. Você foi abençoado hoje. Deus abençoe até terça-feira que vem, se Deus quiser, amém. Aqui no Instagram às 19 horas. Fique na paz.